Meu nome é Naísa Soares, eu fui aluna dos cursos de Produção Cinematográfica 1 e 2 e na Moradeira ela surgiu da proposta de encerramento do curso em que a professora Thaís Lima, ela nos desafiou a gravarmos um filme através do celular. Então, na Moradeira, ele é um curta de bolso em que toda a captação do filme, tanto a imagem quanto o som, foi feita pelo um único celular. Namoradeira, ele é um romance, ele representa a figura da namoradeira, que é o que a gente costuma ver nas janelas dos casarões aqui do Centro Histórico, que é sempre aquela boneca formosa, bonita, na janela à espera de um amado. Então, Namoradeira, ela retrata essa personagem e conta a história de Ana, que ela é devota de Santo Antônio, e ela suplica a ele um amor. Então ela sai pelas ruas do Centro Histórico à procura desse amor. Só que ela acaba sendo surpreendida. Então o filme, ele veio para falar de nós para nós. Porque a sociedade, ela sempre impõe que devemos ter um parceiro, uma parceira, que devemos ter alguém que possa nos completar, alguém que venha somar a nossa felicidade. E o filme, ele vem para quebrar essa necessidade, essa obrigação que a sociedade nos impõe. Ele vem para nos mostrar que precisamos encontrar o amor em si, o amor próprio, que a nossa felicidade, que a busca que a gente encontra no outro, ela está presente em nós. Ó meu Santo Antônio, tanto que lhe rogo por um amor e não sou atendida, agora eu vou lhe judiar. E minha irmã, mas tu já tá agarrada com esse santo de novo, hein? Se fosse eu já tinha desistido. Minha irmã, tu sabe que eu não sou de desistir fácil. Por isso, eu vou sair e procurar um amor.
receita tal, a receita cultural do marido da família. Cuida da rotina. Só mesmo rejeita bem conhecida receita. Quem não sem dores aceita que tudo deve mudar. Que um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Um homem não te define, sua casa não te define, sua carne não te define, você é seu próprio lar. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Ela desatinou, desatou, nós vai viver só. Eu não me vejo na palavra fêmea, alvo de caça conformada, vítima. Meu nome é Valéria Veluz, fiz o curso de produção cinematográfica em 2019 na Escola de Cinema do Maranhão, e ao final do curso foram separadas turmas, e a nossa turma foi mais ou menos assim um encontro, as turmas se dividiram e nós ficamos assim meio que, né, desgarrados, e aí nos unimos ali ao final e fizemos esse trabalho, né, baseado nas sugestões, né, dos integrantes do grupo, que finalizamos, né, com essa questão do excesso do uso, né, do aparelho celular pelos jovens principalmente, né, se bem que hoje até outras idades aí estão ficando muito assíduas, né, nessa tecnologia. Então abordamos, né, esse tema, que gravamos aqui uma parte na escola, na própria escola, né, e outra parte uma residência, e finalizamos lá na Praia do Caúra, né, que eu moro lá. Mas o interessante foi porque a gente procurou aplicar os ensinamentos da escola, né, os técnicos principalmente, né, os ensinamentos técnicos, aplicar tudo nesse filme. E dentro da medida do possível, aí, sem recurso, né, mas conseguimos realizar aí essa produção sem grandes dificuldades. Eu tô cansada de ficar reclamando pra ti as mesmas coisas, todo tempo eu fico falando. Olha, com essa colegagem, com essas crianças, não sabia. Todo tempo eu tô querendo falar contigo, não consigo. É todo tempo reclamando desse WhatsApp, eu não sei mais nem como é que eu faço pra falar contigo. Tu não presta atenção em nada, não toma nem o café. Tita! Eu pensei que fosse dele.
Delicioso gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Dava pra ser herói no mesmo dia em que escolhia ser vilão. E acabava tudo em lanche, um banho quente e talvez um arranhão. Dava pra ver a ingenuidade, a inocência cantando no tom. Vida de mundos e universos tão reais quanto a nossa imaginação. Bastava um colo, um carinho, o remédio era beijo e proteção. É que a gente quer crescer e quando cresce quer voltar do início.
Olá, eu sou Matheus Christian e vim falar sobre o curta O Olho que Não Quer Ver, que foi um projeto de encerramento de curso de jornalismo. E esse curta é como se fosse um bebê para mim, porque foi minha primeira direção e meu primeiro protagonismo na telinha. E foi muito divertido fazer. Agradeço muito à Escola de Cinema por ter dado esse apoio, incluindo também as pessoas, os amigos que também se envolveram nesse projeto, que também eram alunos da Escola de Cinema. E o enredo desse curta conta a história de um personagem que já não aguenta mais tudo isso que está passando, entendeu? Toda essa pressão psicológica principalmente. E tenta arranjar um meio de tentar fugir dessa dor, dessa angústia. E foi algo tirado de um roteiro que eu também fiz bem doido, assim. Que eu gosto muito dessas histórias que tem um plot twist que a gente não esperava. Ou esperava, então. Eu espero que gostem do curta e... Onde encontrar algum lugar com respostas sobre o que ninguém pode falar, sobre a vida e tudo que pode acabar. Um manual memorial com conselhos e com dicas do que não falar, pra me preparar quando a solidão me encontrar. Um dia toda dor chegou e me beijou, me disse que quando eu chorei, ela também chorou. E então eu me deitei e a ela me entreguei, me desfazendo de tudo que já acreditei. Eu gritei, mas ninguém me escutou. Eu gritei, mas ninguém me escutou. Eu gritei, mas ninguém me escutou. Ei, Wesley. Cara, como é que tu tá? Faz tempo que eu não te vejo. Tu sumiu, nunca mais foi pra faculdade. Não tá mais nem falando comigo direito como era antes. Sei lá, eu tô preocupada. É sério. Olha, se tu quiser vir conversar comigo, eu tô aqui, entendeu? Disponível pra ti. Pode marcar alguma coisa, um café, um lanche. Pode vir aqui em casa também se tu quiser, viu? Sem problemas. Só não deixe de me mandar notícias. Aparece, tá? Por favor. É isso aí. Beijo e fica bem. Tchau, tchau. Ei, não se preocupa não, tá? Eu tô bem. Eu não tô indo pra aula porque minha vida anda meio corrida. Mas eu tô bem, viu? E eu sei que você tá aí. Eu sei que eu posso contar e conversar com você. Você sabe que eu gosto muito de ti. Fica bem. Beijo.
Tenho andado por caminhos sinuosos, traiçoeiros, escuros. Um caminho que não escolhi. Perdi a noção do tempo e não sei quando ou como cheguei até aqui. A todo instante procuro uma saída, mas se tiver uma, do que adianta? Não tenho forças para nada. Todo impulso que tenho só me aproxima mais do abismo. Não há outra solução aparente, se não me jogar. Alguém se importa? Meu Deus, o que foi isso, cara? Cara, bora ver o que foi. Porra. Caralho. A gente tem que ligar pra emergência agora ou pra polícia, alguma coisa assim do tipo. Corre, Tu tá louca? Acabei de tirar minha carteira de habilitação. Bora se embora daqui, cara. Deixa esse cara aí. Bora, Meu bora. Deus do céu. Bora! Deixa esse cara aqui, Menina, mano. sai Vai que ele ainda daí, tá porra. vivo, isso vai Sai dar daí, muita deixa esse merda. cara aí. Deixa. Eu gritei, mas ninguém me escutou. 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 Um dia. Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao episódio São Luís, 1951, da série Histórias Maranhenses. A produção é do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, MAVAM, com roteiro e direção de Joaquim Aickel. A greve de 1951 em São Luís foi uma gigantesca revolta popular que surgiu como uma resposta ao coronelismo imposto ao Maranhão por Vitorino Freire. Boa sessão! São Luís do Maranhão, de há poucos dias, de suas numerosas igrejas, a ordem sossegada parecia espraiar-se para toda São Luís. O povo, sempre bem com Deus, mantinha-se melhor com os homens, acrescentando páginas claras na história tricentenária da cidade ainda hoje colonial no aspecto. Entretanto, São Luís do Maranhão parece que cansou de viver em paz. O Brasil estava vindo de uma fase ditatorial, né? Nós estávamos começando a praticar novamente a democracia, né? O país estava se reconstitucionalizando e a grande novidade nessa fase nova que o Brasil estava vivendo, sobretudo no Maranhão, era a presença de uma figura que passou algum tempo nessa fase ditatorial aqui no Maranhão, na época do interventor Martins de Almeida, que foi um camarada chamado Vitorino de Brito Freire,
né, que veio para cá, para São Luís, nos anos 30, 1932, 33, para ser o secretário-geral da Interventoria. Mas o Vitorino, né, quando o Paulo Ramos foi nomeado interventor, uma das exigências do Paulo Ramos, para o Getúlio, dele aceitar, era do Vitorino não ficar aqui. Mas quando veio a redemocratização, o Vitorino volta. E volta forte, porque o candidato a presidente da República, em 45, 46, foi uma pessoa que era amicíssima dele, que ele vivia exatamente na cozinha e na copa desse general, que era o general Eurico Dutra, né? E é esse cidadão que vai ser o candidato do PSD, partido do qual o Vitorino fazia parte, e se elege então presidente da República, e o Vitorino volta com toda a força, com todo o esplendor, na plenitude do seu prestígio no Palácio do Catete. E vem para o Maranhão, né, e se associa inicialmente, tenta fazer uma composição com duas figuras emblemáticas da política do Maranhão, que era o Genésio Rego e Clodomir Cardoso. Se compõe, porque ele não tinha partido, o PSD, que era o partido do governo, estava na mão do Genésio e do Clodomir. Eles se compõem, mas logo depois rompem, e o Vitorino, né, fica sem partido. Mas o Vitorino era tão sagaz e tinha tanta força que ele consegue, à última hora, uma legenda de aluguel, que era o Partido Proletário do Brasil. Você imagina, o Vitorino como a legenda do Partido Proletário do Brasil, que era uma legenda de esquerda, né? Então ele traz essa legenda para cá, né? Faz do Sebastião Acho da Silva o candidato, né, do que ele queria, e elege o Acho da Silva. Na sucessão do Sebastião Acho da Silva, o Vitorino, que já estava muito mais forte ainda, ele vai buscar de novo no interior do estado um homem para suceder o Acho da Silva. Quem é esse homem? Eugênio Barros, que tinha praticamente o mesmo perfil do Acho. E àquela altura dos acontecimentos, ele já tinha reconquistado o PSD, né, que ele tinha perdido, né, ficou com o Genésio e com o Clodomir, mas ele reconquista o PSD, mas depois ele larga o PSD, ele não quer. Ele funda um partido para ele, PST, Partido Social Trabalhista. É por esse partido que o Eugênio se candidata a governador, com o Renato Acha, filho do Sebastião Acha, do ex-governador, como vice. Vitorino, digamos assim, é um caso clássico desse tipo, porque a ascensão dele como chefe oligárquico no Maranhão foi relacionada a essa relação pessoal, né, com o presidente Eurico Gaspar Dutra, a presença dele, né, junto, né, à liderança nacional do principal partido da época, que era o PSD, e por conta desse conjunto de relações, ele vai ser sempre visto, né, no Maranhão como uma espécie de invasor. Um aventureiro que veio de Pernambuco para tomar conta do Maranhão, ou, mais precisamente, um cara que foi mandado pelo poder central localizado lá no Rio de Janeiro. Tanto que o apelido de Vitorino era, e ele próprio gostava de ressaltar isso, é que ele era um homem da copa e cozinha do Palácio do Catete, ou seja, ele era de dentro do Palácio do Governo. O senhor César Abud, que durante algum tempo respondeu pela chefia do Executivo maranhense, e o general Edgar Dino Pinta, comandante da 10ª Região Militar, analisam os últimos acontecimentos. E o problema todo foi que durante a eleição, o candidato das oposições era um comerciante também, que era sócio de uma firma, Francisco Aguiar, o senhor Saturnino Belo, chamado de Sato Belo. E durante essa eleição, a apuração das eleições, Sato Belo morre. Com a morte de Sato Belo, todo mundo esperava que tivesse uma nova eleição. Todo mundo está desambientado com a regra da democracia, como ia ser ou não. Mas, para palavras políticas, tinha que ter nova eleição. Mas não foi essa decisão do TRE do Maranhão, o Tribunal de Justiça, que na época comandava isso aí. A decisão foi que o sobrevivente, no caso o senhor Eugênio Barros, seria diplomado governador do estado, né? Aí veio um movimento que já estava agitado, que a campanha foi dura, com um combate de oposição contra o governo, né?
Extrapolou, ele dizia que ele não fica, nós não aceitamos, ele não entra no palácio. Né? E o governador eleito surpreendeu todo mundo, porque não esperou em Caxias ter decisão para ele vir. Ele disse que tinha que tomar posse até o dia tal e que ele vinha e ia tomar posse. E veio e deram posse para ele no Tribunal de Justiça. Isso o povo, sem poder ter acesso a palácio, nem o que hoje chama Avenida Pedro II. Tinham colocado um bloqueio de tropa na altura da Igreja da Sé, e que a cidade para lá, se dizia na época, o governo não passa. E daqui até o palácio, o povo não entra. Para entender o significado da greve de 51, é preciso destacar bastante exatamente o papel, né, do candidato a governador pelas oposições coligadas, Saturnino Belo. Ou seja, ele vai, né, romper com Vitorino Freire, se candidata, né, pelo outro grupo, e no decorrer da campanha, né, ou seja, uma campanha extremamente tensa, com inúmeros casos de conflito, inclusive com mortos, que depois começa uma apuração extremamente demorada, extremamente longa, né? No meio dessa operação ele tem um ataque cardíaco e morre. E exatamente no momento em que a fraude estava campeando, a máquina da fraude estava funcionando. Essa situação da morte de Saturnino Belo gera uma comoção popular extraordinária. As fotos de época, elas são assim, extraordinárias, em primeiro lugar, pela quantidade de pessoas. Sabe? A estimativa é mais ou menos de 20, 25 mil pessoas participando do enterro do Saturnino Belo, numa época em que a cidade, ou seja, a cidade, melhor dizer não, a ilha de São Luís toda tinha 120 mil habitantes, ou seja, 1/6 da população por baixo estava lá participando do enterro, né, do Saturnino Belo. Essa comoção popular se prolonga depois, né, ao longo da greve, né? Ou seja, a greve é marcada exatamente pela grande mobilização, ou seja, com mobilizações cotidianas de 5, 10, 15 mil pessoas, né, participando das atividades, participando dos comícios durante, né, os mais de 18 dias de greve. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ao transitar pelas ruas, faz-se acompanhar de 2 soldados. O ministro da Justiça, senhor Negrão de Lima, transporta-se ao Maranhão para estudar in loco a natureza dos fatos. No 24º BC, inicia-se a primeira conferência, fim da qual o ministro e o general Edgardino concedem uma entrevista coletiva à imprensa relatando as conclusões iniciais. Há tanto repórter que se formou um comitê de imprensa, o que traduz a gravidade da situação. A única vez que se desenhou um conflito tete a tete de polícia com populares foi quando Eugênio Barros chegou de volta a São Luís e entrou no Palácio do Governo pela Avenida Beira-Mar, e ao tomar conhecimento disso, os líderes do movimento grevista insuflaram o povo para ir ocupar o palácio. Aí é que aparece a figura do Bota para Moer, não é? Essa figura folclórica que tem aqui em São Luís, que bota ele na frente porque diziam que ele era doido, né? E dão uma bandeira do Maranhão para ele ir bem na frente comandando, né? De certa maneira, a oposição também quis utilizá-lo. E uma vez ele foi encarregado de chegar, havia um local que se chamava a divisão, tinha um nomezinho da guerra que tinha havido. E então teve um trechinho que uma vez botaram o Manoel para ele entrar. Ele disse, não, daqui não passa. Aí que ele pega essa bandeira e vai, né? Quando ele chega ali no Hotel Central, né? Ali tem um chamado Paralelo 38, dali ninguém passava mais. Ali havia um cordão de isolamento, ficava da praça do Hotel Central à Igreja da Sé. Todo mundo entrincheirado de balas, os soldados da Polícia Militar. E lá no palácio eles foram recebidos com uma linha de 3 ou 4 metralhadores, uns fuzis lá, e
foram contidos ali na esquina da Igreja da Sé. Olá, está começando mais um Cine Maranhão. Nesta edição, vamos assistir ao episódio São Luís e Encantos e Magias da série Histórias Maranhenses. A produção é do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, MAVAM. O roteiro e a direção são de Fernando Baima e Joaquim Eichel. O documentário é uma homenagem à riqueza cultural, arquitetônica e natural de São Luís, capital do Maranhão e cidade patrimônio da humanidade. Boa sessão! São Luís entrou para a história do Brasil como a única capital que não foi fundada pelos portugueses, mas, curiosamente, se transformou na capital mais lusitana do Brasil. Alavancada pela forte industrialização têxtil do fim do século XIX, a cidade contou com importantes melhorias, como o aumento da quantidade de ruas pavimentadas e de praças públicas. A São Luís republicana tentou se tornar industrial, investindo em fábricas e infraestrutura urbana. O Parque Fabril, instalado na cidade nessa época, fez do Maranhão o terceiro estado mais industrializado do país. Mas não resistiu à competição profissional, à constante evolução tecnológica e ao endividamento. Suas instalações físicas podem ser encontradas em estado de ruína ou transformadas em escolas, ou centros de venda de artesanato. Nada restou das fábricas que fizeram com que alguns sonhassem que a cidade um dia pudesse ser conhecida como a Manchester brasileira. Além de sua bela paisagem arquitetônica, existe em São Luís outra paisagem que a define de forma exemplar: a paisagem cultural. Composta por elementos próprios, resultantes dos costumes trazidos por levas de imigrantes que por aqui chegaram, a cultura da cidade tem sua primeira raiz nos índios, encontrados pelos primeiros brancos que aqui aportaram. Tupinambás, originários do sudeste brasileiro, que migraram de lá até encontrar na ilha de Upaum-Açu, como eles a chamavam, um lar. Depois foi a vez do europeu, neste caso franceses, holandeses e portugueses. Francos e flamengos passaram apenas o tempo suficiente para uma citação histórica. Já os portugueses marcariam com sua língua, usos e costumes, religião e manifestações populares as características culturais da cidade e de sua gente. Há ainda uma terceira etnia determinante do tipo de gente, do tipo de cultura, que iria ser a cultura ludovicense e, consequentemente, a maranhense: os negros.
As raças envolvidas nesse caldeirão étnico chamado Brasil contribuíram para que ele fosse o que é, o país mais miscigenado do mundo. Nesse sentido, soma-se ao índio nativo da terra, o branco aventureiro, que por vontade própria veio da Europa, e o negro, vindo escravizado da África. Provenientes de Angola, Moçambique, de toda a África portuguesa, trouxeram para essa mistura, bem como fizeram em todo o Brasil, o tempero que deu ao povo de São Luís a liga para fazê-lo forte, alegre e dançante. Em São Luís, essa mistura se mostra muito mais claramente em sua riquíssima cultura popular, que entrelaça as três culturas originais em uma, que a soma e multiplica, formando um caleidoscópio de luzes, de sons e sabores únicos. Ainda no quesito da composição genética do povo da cidade, um migrante tardio aportou por aqui, fugindo das perseguições dos otomanos e das dificuldades econômicas passadas em seu país no início do século XX, o libanês. Normalmente mascates, os libaneses, chamados carinhosamente de carcamanos, inseriram-se no panorama da cidade no quarto pé da cadeira que se assenta a história de nossa gente. Os valores miscigenados por brancos e europeus, negros, africanos, árabes e gentios da terra, resultando na beleza do artesanato, na rica culinária, nas manifestações folclóricas e na literatura e em suas artes, são a maior riqueza da cidade. Junte-se a isso uma intensa herança cultural, legado de uma geração de intelectuais em que se destacaram como humanistas, poetas, escritores, filólogos, teatrólogos, historiadores e jornalistas. Homens de letras e de pensamentos que contribuíram para o culto de uma sociedade instruída e que renderam a São Luís o codinome de Atenas Brasileira. Personalidades como Gonçalves Dias, João Francisco Lisboa, Joaquim Serra, Odorico Mendes, Arthur e Aloísio Azevedo, Gomes de Souza, Sousandrade, Raimundo Correia, Coelho Neto e Humberto de Campos são apenas alguns dentre os nomes que fizeram São Luís ser reconhecida como cidade celeiro de grandes vultos da cultura brasileira. Em São Luís, caldeirão étnico e cultural, as crenças religiosas de seu povo encontraram expressão na música, na dança, na arte e nos rituais criados para agradar a deuses e aplacar os demônios do reino espiritual. As igrejas da cidade são notáveis por seus aspectos construtivos e por suas ornamentações. Suas edificações guardam passagens históricas do início da colonização. A Igreja do Desterro, o primeiro templo construído na província, ficou marcada pela invasão dos holandeses, que a profanaram, saquearam e a demoliram. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo serviu de abrigo aos portugueses durante a campanha contra os holandeses. Construída pelos jesuítas, a Igreja de Nossa Senhora da Vitória foi erguida em homenagem à vitória dos portugueses contra os franceses. Na Igreja de São João Batista repousam os restos mortais de Joaquim Silvério dos Reis, o delator da Inconfidência Mineira. Na Igreja de Santo Antônio, o padre Antônio Vieira pregava os seus sermões. Ali, no convento dos padres franciscanos, foram realizadas as reuniões da Revolta de Bequimão, o primeiro movimento de emancipação do Brasil. O convento ficou também conhecido pelo processo movido pelos padres contra as formigas que saqueavam a despensa e ameaçavam a segurança da edificação. Não menos notável é o Convento das Mercês, antigo mosteiro da Ordem dos Mercedários, inaugurado pelo próprio padre Antônio Vieira quando de sua estada no Maranhão. A despeito dos cuidados dos jesuítas, capuchinhos, carmelitas, franciscanos e mercedários, a fé do negro escravo se difundiu por toda a ilha. Nos terreiros de Cura, Pagelança e Terecô,
escravos e gentios se uniram em reverência aos seus deuses. Caboclos e encantados, originários das matas, somaram-se às entidades reais portuguesas, francesas, turcas e da longínqua Mãe África. Tornaram-se os donos do lugar, sincretizados e festejados muitas das vezes em conjunto com os santos católicos. São Luís é o único lugar em todo o Brasil onde se pode encontrar as casas de mina, que reúnem a tradição dos voduns da família real de Abomey e do antigo Daomé, atual Benin. Nestas casas, toques de tambores cultuam tanto os voduns e orixás africanos, quanto os caboclos, ungidos nos terreiros brasileiros. São festas e cerimônias que duram noites e dias inteiros, em alguns casos atreladas ao calendário cristão. Nelas, as entidades são organizadas em nações e famílias. Os voduns são as entidades da encantaria africana, as mais antigas e prestigiadas. Os gentios aqui são os encantados da nobreza europeia, geralmente cristãos associados a orixás e a santos católicos. Os caboclos são as entidades associadas aos mares, aos rios e às matas. Nos rituais de mina, não são raros os participantes que entram em transe com os índios, caboclos surrupiras, botos, fulupas ou outros encantados. O transe é um estado alterado, como a hipnose, quando os espíritos dos encantados se apossam dos médiuns e entram em contato direto com o mundo espiritual. Impregnadas pelos cultos de magia e estimuladas pelos rituais religiosos e pelo sincretismo, as pessoas juntavam-se, ao anoitecer, para ouvir os contadores de causos, cujas lendas e histórias de assombração povoavam o imaginário popular. Uma delas profetiza o fim da ilha, onde está assentada a cidade. Segundo essa lenda, uma grande serpente habita os vários túneis que cortam o subsolo de São Luís. A origem destes túneis ainda desperta controvérsias entre os estudiosos e a população. Para alguns, não passam de tradicionais sistemas de escoamento de águas pluviais. Para outros, seriam rotas de fuga para padres ou vias subterrâneas de conexão entre igrejas. O imaginário popular os considera como a morada de uma grande serpente que um dia irá afundar a ilha. Alguns contam que a tal serpente se estende em sono profundo pelas entranhas da ilha. A sua cabeça estaria sob os pés de Nossa Senhora da Vitória, no altar da Igreja da Sé. O rabo nos confins do túnel, na fonte do Ribeirão. No dia em que a cabeça e o rabo se encontrarem, será o fim da ilha, que afundará no mar. E eu canto é porque posso. Ô, vivo! Oh, meu Deus, porque meu talento tá. Ô, vivo! Aí, tenho força na garganta, mano. Ô, vivo! Oh, meu Deus, que só não vi nada. Ô, vivo! Aí, viva São Benedito. Ô, vivo! Ô, viva São Benedito. Ô, vivo! Ô, meu Deus, eu sou um aroeiro. Vivo! Ô, meu Deus, não perco o meu natural. Vivo! Ô, gente, eu sou com uma balança que pesa ouro. Ô, meu Deus, não posso pesar metade. Ô, vivo! Ô, viva São Benedito! Ô, vivo! Ô, meu Deus, ô, viva São Benedito! Ô, vivo! Olá, está começando mais um Cine Maranhão.
Nesta edição, vamos assistir ao episódio Terezinha e as Plantas, da série Histórias Maranhenses. A produção é do Museu da Memória Audiovisual do Maranhão, Mavan, e da Guarnicê Produções e tem direção de Beto Matucci. A partir desta obra, travamos contato com o pioneirismo da professora maranhense Terezinha Rego, na pesquisa e no tratamento médico fitoterápico. Boa sessão! Que representa a terra para mim, muitas coisas boas, porque a terra foi feita por Deus, né? Então ele deixou a terra para nós cultivar e ter o que se manter. Melhor. Aqui as romãs nós usamos para os problemas de garganta, em xarope, tintura, tudo a gente faz aqui. Capim-limão nós usamos com chá e suco verde. Pega ele com couve, capim-limão, hortelã, faz um suco verde. É bom para o intestino, para fazer boa digestão. E a gente usar por causa de certas doenças intestinais. Hoje o povo está usando demais esses sucos verdes. Hortelã, capim-limão, manjericão. A gente não faz nada somente pelos ditos populares. A gente pega aquilo que as comunidades têm de conhecimento e a gente a transforma em científico. Esse que é o trabalho de nós fitoterapeutas, é transformar aquilo que ainda está bruto em ciência. A gente tem aqui dois tipos de cidreira. Tem dessa miudinha que chamam uma tal de carmelitana e temos daquela cidreira graúda. Mas elas todas as duas são boas para chapa, pressão alta, tranquiliza a pessoa, ela é digestiva, ela é muito boa, calma quando a pessoa está e ajuda na pressão. É ótimo, a comunidade usa bastante, principalmente a terceira idade. Hoje nós temos 27 aidéticos que vêm pegar um vidrinho de 100 ml, totalmente de graça, não pagam nada. Eles levam um vidrinho e tomam e vem melhorando a qualidade de vida deles, porque ela ajuda um pouco nessa manutenção do sistema imunológico, ela melhora. Ela é energética, ela dá uma energia.
estamos de parabéns. Agora nós vamos repetir a xanana. Não compra a xanana agora, para não ficar velho. O senhor vai fazer um Serlulim para melhorar essas dores na urina, né? Que ele é e o senhor está se alimentando bem melhor. Então não vamos fazer o xarope de milho, que é para abrir o apetite, né? Mas urina bem. O senhor está sentindo dores abdominais, assim, não? Não, meu problema é só da urina. Só urina. Isso aqui o Serlulim vai resolver também, porque ele urina muito pouco, porque ele não toma água. Ele manda ele tomar água, ele não toma água. Não, tem que tomar. Olha, eu não tenho nada no rins, né? Mas eu faço controle, né? Cada minha idade tem que controlar. O último exame que eu fiz, o meu médico urologista disse assim, não tem mais remédio. Agora é só água. E vocês podem ver, ó. Toda hora eu chamo a menina para botar um copinho. Eu passo o dia todinho trabalhando, tomando água. Porque a água seu remédio agora é água. Então, seu José, nós vamos disciplinar essa tomada da água. Aquela fricção que eu lhe ensinei, é bom fazer quando tiver com dores. Nas pernas, nos braços, cansaço, porque essa cirurgia ela deixa aquele cansaço. Não usa por causa do cheiro, bota eucalipto, folha de eucalipto dentro, que aí ele ameniza o cheiro. E 5 folhas de eucalipto, aí tu deixa de molho por 4 dias, viu? Deixar de molho por 4 dias e aí começa a friccionar. Até produzir um calorzinho, porque o álcool ele dá uma sensação de frio, aí tu friccionas o local até produzir calor. Então, o trabalho que a professora faz com todos nós, que nós fazemos esse trabalho, é justamente de combater essa automedicação fitoterápica de uma forma, né, errônea. Ou seja, eu tomo chá porque é gostoso, eu tomo esse chá de boldo porque ele é muito importante para isso e para aquilo. Enquanto sabemos que o chá de boldo, ele em excesso necrosa o fígado, né? Ele apodrece o fígado. Então, o chá de boldo você tem que tomar somente naquele momento em que você não está se sentindo bem. E no caso das cólicas menstruais, que ele ajuda a dissolver os coágulos que ficam no colo uterino. Então, são situações que a gente precisa reavaliar, porque o povo, o dito popular diz o quê? Pode tomar chá de boldo, ferve várias plantas, aí coloca aquele chá bem forte dentro de uma garrafa PET daquela e fica tomando vários dias. Não, você vai estar tomando a toxicidade da planta e não a terapêutica dela. Na hora que descobrirem um medicamento para erradicar o câncer, erradicar a AIDS, todas essas doenças incuráveis, vai vir da planta. Tamanha a potencialidade que ela tem em princípios ativos. Agora, talvez eu nem esteja mais aqui quando isso acontecer, mas eu tenho tanta esperança que isso vai acontecer, porque nós temos conseguido melhoras consideráveis. Eu tenho uma fricção da minha planta, da minha tese, que é um cravo de defunto. Até o nome da planta ninguém quer nem trabalhar com ela. Ela tem um cheirinho enjoado. Eu descobri que ela tem um alcaloide nela que é excelente para as dores articulares. Eu sou a maior fã dela. Eu faço 5 litros por mês. Toda noite eu fricciono. A minha coluna fica todo tipo sentado ou em pé. Eu mantenho essa coluna só com essa fricção, fazendo de manhã e à noite, ao deitar. Não é um medicamento, não é um tratamento que você vai ter um resultado imediato, tá? Demora um pouquinho esse resultado. Mas quando começa a surtir efeito, eles sempre acreditam que o tratamento alternativo com a fitoterapia ajudou realmente. E isso vem crescendo ao longo das opiniões e nas diversas classes sociais. Isso aí já era uma coisa que meus pais usavam, né? Quando eu me entendi, a gente não usava quase remédio de botica, como eles chamavam lá no interior. Só usava eram as plantas. E as plantas, muitas coisas, elas resolviam. Nós temos resultados maravilhosos de cura, mas o papel dela, principal e mais importante, é a prevenção das doenças. E é isso que a gente precisa no Brasil. Uma vez que a gente não tem uma saúde ainda à altura do que deveria ser, a gente deveria pegar e ir na fitoterapia em busca dessa melhoria, né, da qualidade de vida. Eu tenho uma pacientezinha que há 2 anos eu não faço mais nenhum tratamento de quimioterapia para ela, nenhum.
porque ela já esgotou tudo que existe na medicina, dentro daquilo de oncologia, do câncer dela, que ela já luta contra o câncer desde 1996. E essa senhorinha, que há 2 anos está comigo, há 2 anos também está com a doutora Terezinha. E ela está bem. Então não tem como não acreditar que existe alguma coisa além, que não é só a quimioterapia, que o paciente tem que estar fazendo, porque alguns pacientes se sentem muito bem sem o tratamento tradicional. A tendência é essa, é você ir buscar uma medicação mais barata e isenta de efeitos colaterais. Porque os efeitos colaterais das plantas é o mínimo. E você sabendo a dosagem, o Ministério da Saúde está entrando lentamente nessa. Ele já está liberando várias plantas para que sejam utilizadas. Ela era uma pessoa fora de série. Eu acho que isso é muito importante a gente lembrar. Gostaria muito que ela pudesse transmitir mais e mais o conhecimento dela, deixar mais e mais discípulos, porque ela é incansável. Amor, né, vitalidade, força. Ela é mãe, ela é avó, ela é dona de casa e ela, sendo tudo isso, ela conduz a profissão com muita força, com muita garra e com muito compromisso. Sou feliz de ter aprendido esses conhecimentos dela. Né? Sou feliz, eu com minhas filhas e aqui as minhas companheiras. É uma pessoa assim diferenciada, né? Ela viveu, doou a sua vida, não só para a família, mas doou a sua vida para o estudo. Ela tem um dom e esse dom ela soube usar. Ela é uma pessoa querida na nossa classe, não só na classe médica, mas também em toda a sociedade, por ser essa guerreira, por ser essa pessoa maravilhosa que se doou, né? Doou a sua vida para o bem-estar de outras pessoas. É uma pessoa fora de série. É uma pessoa que trabalha, que luta, que faz as coisas como devem ser feitas, o que é muito importante nos dias de hoje, né? Porque o que as pessoas fazem para enfeite, tem aos montes. Mas para fazer trabalho não é tão... Olá, sou a professora Josana Tourinho. Seja bem-vindo ao 2º módulo do curso de Estética Básica. Neste módulo, vamos continuar falando sobre limpeza de pele. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, não deixe de entrar em contato conosco através do fórum e ainda por e-mail. Nós vimos no módulo anterior que a acne é uma afecção do folículo pilosebáceo e que ela pode apresentar diferentes níveis de acometimento, certo? De acordo com a sua gravidade. Para melhor compreensão, ela foi classificada em graus. Grau 1, grau 2, grau 3, grau 4 e grau 5. A acne grau 1 é não inflamatória, apresenta predomínio de comedões. Já na acne grau 2, há o predomínio de lesões papulopustosas, além dos comedões. Na acne grau 3, nódulos, cistos podem ser observados. No grau 4, ela deve ser encaminhada ao dermatologista por ser uma forma severa, com múltiplos nódulos inflamatórios, formação de abscessos e fístulas. Existe uma outra forma, que é muito rara, mas é muito grave, acompanhada de febre, leucocitose e atralgia. É a acne grau 5. Tem um trabalho de Teixeira e França, leia o texto, ele é o número 8. Ele vai falar sobre acne e tratamentos. Amplie seus conhecimentos.
O primeiro passo ao atender o cliente é a avaliação. Ela é importante para que você possa determinar a melhor conduta de acordo com cada caso. Para a avaliação, dispomos de uma ferramenta chamada ficha de anamnese. Este é o exemplo, onde o cliente poderá responder a um questionário que te dará elementos para entender o que provocou o quadro e o grau de acometimento. Outra ferramenta importante é a lupa. Com ela, você poderá visualizar melhor. O toque também é importante. Não esqueça de fotografar o rosto do cliente. Olha, aqui existem vários formatos de lupa. Tem a lupa de pala, lupa de mão e a lupa de mesa, certo? Vai depender, a escolha da lupa vai depender de como que você vai trabalhar. Se você for trabalhar em atendimento domiciliar, use a lupa de mesa, de pala ou a lupa de mão, porque a lupa de pé, ela vai ficar muito difícil de transportar, mas todas elas têm uma boa visualização. Fotografar é importante. Por quê? Porque você fotografa o seu cliente antes de começar, para você registrar como que aquela pele estava. Como você vai fazer essa foto? Você vai fotografar o cliente de frente, vai fotografar de um lado e do outro lado do rosto. A distância, ela tem que ser obedecida tanto na primeira foto como na última foto que você for tirar, até para poder visualizar melhor o desenvolvimento do seu trabalho. O ambiente de trabalho, ele deve estar limpo e o uso dos descartáveis é essencial para um bom resultado. Que produtos de limpeza de ambiente são indicados para cada caso? Eu deixei para vocês o site, o documento número 9, são as normas de biossegurança da Agência de Vigilância Sanitária, da Anvisa, para salões de beleza e clínicas de estética. Acesse esse material, que é muito importante. Asepsia e antissepsia. Tem diferença de um para o outro? Asepsia é o conjunto de medidas utilizadas para impedir a penetração de micro-organismos no ambiente ou superfície. Antissepsias é o conjunto de medidas ou métodos empregados para combater os micro-organismos patogênicos através da destruição ou da inativação dos micro-organismos. É quando as substâncias químicas são usadas para destruir bactérias patogênicas sobre superfícies animadas, tais como a pele. Também deixei um documento de número 10 para que vocês possam pesquisar, certo? Existem diferentes técnicas para a realização da limpeza de pele. A tradicional é a extração manual, mas ela pode ser usada de formas diferentes. Posso usar uma pinça apropriada para a extração de comedões ou a caneta a vácuo. Existe ainda a limpeza de pele tissué, que é uma técnica natural de extração de comedões e impurezas da pele. Essa técnica ela pode ser aplicada em gestantes, promove a desintoxicação facial, sem dor e sem aparelhos. Na extração manual, a gente também pode utilizar até o cotonete para fazer essa extração. Os equipamentos essenciais usados para auxiliar na limpeza de pele, além da lupa que já foi mencionada, são a alta frequência, que tem propriedades anti-inflamatórias, fungicidas, bactericidas, e o vapor de ozônio, que tem propriedade bactericida, fungicida e emoliente, facilita a etapa da extração. Tem ainda a limpeza de pele com o peeling ultrassônico, que além de limpar a pele removendo células mortas, ela ainda estimula o colágeno e a elastina. Quais os cosméticos escolher? No mercado, nós dispomos de diversas marcas que oferecem resultados excelentes. Temos ainda as farmácias de manipulação, que são aliadas das esteticistas. O que é importante, na verdade, é conhecer os ativos que estão por detrás de cada cosmético, a indicação e a forma de ação. Esse tem que ser o seu diferencial. Você pode associar os cosméticos, fazer tratamento individualizado, buscando excelência dos resultados.
reservei para você alguns arquivos que você poderá imprimir para ter sempre à mão e poder consultar sempre que precisar. Documento número 11, documento número 12. E no site abaixo, de número 13, você tem a indicação de leitura nessa área. As etapas da limpeza de pele. As etapas da limpeza de pele são: higienizar a pele com leite de limpeza ou loção de limpeza ou gel de limpeza. A escolha é de acordo com o tipo de pele do seu cliente. Leia o documento número 14 sobre as apresentações no site abaixo, no site que vai estar discriminado para vocês na biblioteca. Esse cosmético, ele deve ser retirado com lenço de papel, lenço descartável ou algodão umedecido em água. Em seguida, a esfoliação. Ela tem a finalidade de afinamento da camada córnea e facilitar a absorção dos ativos que virão. A esfoliação, ela deve ser suave. Em seguida, devem ser retirados os resíduos com lenço de papel, lenço descartável ou algodão umedecido em água. A emoliência é o terceiro passo. Pode ser feito com algodão ou máscara embebida em loção de trietanolamina. Pode ser também enzima de papaya, ou com creme, ou mesmo com o mesmo ativo. O tempo de aplicação é de 5 minutos, em média. Existem cosméticos que você vai precisar de 10 minutos. O vapor de ozônio é opcional. Agora é a hora da extração. Vá retirando o emoliente aos poucos, de acordo com a ordem da extração. Primeiro na testa, nariz, maçãs do rosto e queixo. As mãos devem estar limpas, com luvas, os dedos devem estar envolvidos em lenço descartável, fino ou algodão embebido em loção. O objetivo é evitar que a pele fique marcada. Quando você perceber que a pele ficou hiperemiada, umedeça um algodão em loção calmante ou gel anti-inflamatório e aplique no local. Ao final da extração, que não deve demorar mais que 30 minutos, aplique o tônico em toda a superfície, que isso fará com que haja o equilíbrio do pH da pele. Contrair os poros dilatados, controlar a secreção das glândulas sebáceas também. Depois de completamente seca essa pele, aplique a alta frequência por não mais que 5 minutos. A alta frequência ela é calmante, anti-inflamatória, é bactericida e fungicida. Existem diversos equipamentos no mercado. Ali você está vendo o gabinete, pode também comprar o portátil, eles vão fazer o mesmo efeito. Sendo que o gabinete você vai ter outras funções além da alta frequência, certo? Quais são as funções? No gabinete você vai ter, além da alta frequência, você vai ter a função de desencruste e existem alguns que têm inclusive a estimulação muscular, certo? E no portátil não, o portátil vai ser só a alta frequência mesmo. Depois da alta frequência é a hora de aplicar a máscara. Ela pode ser associada a um ativo que melhor se adequar à necessidade do seu cliente. O ativo pode ser cicatrizante, para controle de oleosidade, pode ser clareador, firmador ou rejuvenescedor. Essa etapa leva em torno de 20 a 30 minutos. Algumas máscaras podem permanecer na pele, outras devem ser retiradas. Obedeça à orientação do fabricante. Depois da máscara, é a hora do hidratante adequado ao tipo de pele. Dependendo da condição da pele, ela pode ser aplicada uma massagem ou uma drenagem. A massagem ela é indicada para peles maduras, mas ela é contraindicada para peles oleosas. Então, peles maduras e secas, até pele mista, se ela tiver uma oleosidade controlada, você pode fazer a massagem facial. A drenagem linfática, ela pode ser utilizada em qualquer situação de pele, mas principalmente se a pele estiver congestionada. Você vai utilizar a drenagem linfática, ela vai te dar um excelente resultado, além de ser descongestionante e calmante. Depois dessa etapa do hidratante, você vai finalizar com filtro solar. Existem diferentes tipos de filtro solar.
Tem o filtro solar apropriado para pele seca, filtro solar apropriado para pele oleosa, filtro solar tonalizante, não tonalizante. Você vai escolher pelo menos 2 tipos, um para pele seca, um para pele oleosa, certo? Existem diferentes marcas também. Você vai ter que escolher a marca que melhor se adequar às suas condições. Você lembra da ficha de anamnese? Agora é hora de complementar a ficha de anamnese, registrando todo o processo. A condição da pele na chegada, como a pele se comportou durante a limpeza de pele, quais os cosméticos foram usados, os cosméticos que você orientou o seu cliente para o uso domiciliar. Claro, porque você precisa orientar seu cliente para dar continuidade ao tratamento, certo? Aí também você poderá agendar a próxima sessão. A frequência da limpeza de pele, ela pode variar de acordo com a condição da pele. Ela pode ter que ser semanal, quinzenal, mensal, a cada 45 dias, até a cada 2 meses. Vai depender da situação da pele. Não esqueça de higienizar, depois que terminar tudo, todos os utensílios, cosméticos, equipamentos que foram utilizados, bem como a troca do lençol que cobre a maca, preparando a cabine para o próximo cliente. Muito bem. Aqui finalizamos esse módulo. Esse é um bom momento para recapitular o que você aprendeu. O primeiro passo para atender o cliente é a avaliação com o auxílio da ficha de anamnese. Outros elementos para avaliação: lupa, o toque, a fotografia. A asepsia é para a superfície, antisepsia para superfícies animadas como pele. Técnicas de limpeza de pele: manual, com pinça, com peeling ultrassônico, tissuê. As etapas da limpeza de pele: limpar, esfoliar, emoliência, extração, tonificação, nutrição, com a máscara, hidratação, com massagem ou drenagem facial, finalização com protetor solar. Olá, nós vamos iniciar agora a nossa prática de limpeza de pele. O primeiro produto que nós vamos utilizar é a loção de limpeza. A gente aplica o produto de limpeza em toda a face, porque ela está maquiada e a gente vai precisar visualizar essa pele, espalhar. Esse produto ele pode ser utilizado também na região dos olhos. Tem 2 formas de retirar. Eu posso retirar ele com um lencinho de papel ou com algodão, 3 formas. Algodão ou o lenço, eu vou fazer as 3 formas para vocês visualizarem bem. O lencinho de papel, eu envolvo a minha mão e vou retirar. Esse produto ele não precisa ser retirado com água. A função dele é retirar a maquiagem, preparar a pele para os próximos passos. Nessa hora, se eu tiver um massageador, eu posso utilizar. Tem que ter cuidado para não entrar nos olhos. Então, essa massagem ela é feita assim, ó. Quando chega no canal lacrimal, o dedinho levanta, não deixa o produto ir para o canal lacrimal, ok? A outra forma de retirar é com um lencinho. Esse aqui, a gente encontra várias marcas no mercado. Coloco ele na água, olha. Aguardo um pouquinho e ele hidrata e virou um paninho. E eu vou envolver a mão igualzinho como eu envolvi o lenço de papel. O próximo passo é a esfoliação. Eu estou usando essa linha aqui, mas é uma linha muito boa, é a Samana, mas nós temos diversas linhas no mercado também, certo? Não é obrigado a gente usar uma linha só. O ideal é que os produtos sejam da mesma linha, mas se você não tiver todos da mesma linha, isso não é problema. A questão, quando a gente trabalha uma linha só, é a questão da sinergia dos produtos. Um complementa a função do anterior, certo? Esse produto aqui é o esfoliante, então a finalidade dele é retirar células mortas e facilitar o próximo passo, que é a emoliência.
tá? Se eu afino essa pele, o próximo produto que vem para amolecer os comedões, ele vai agir mais rápido. Esse movimento, ele é firme, mas ele não é pesado, certo? A mão tem que ser leve. 2 a 3 minutos de massagem são suficientes. Depois de aplicado, eu posso retirar ele também com um papelzinho. Eu tiro o excesso da umidade dele. Observa que esse eu não apliquei na área dos olhos, certo? Ó, depois que ele seca, eu posso varrer ele ou com o lencinho Kiss, ou eu posso varrer com o algodão. Pode retirar com água. Isso aí fica a critério do profissional. E de acordo com o produto, se ele for mais difícil de sair, eu vou ter que retirar ele com água, ok? Eu começo aqui, aí o algodão já está saturado do produto, eu abro outra folha dele aqui e vou para outra região. Não é obrigado eu retirar todo esse produto. No decorrer da limpeza de pele, esse esfoliante ele vai saindo, tá? Agora eu retiro o excesso de umidade aqui, olha. E já venho para o terceiro passo, que é a emoliência. A emoliência é justamente para facilitar a extração. Ela pode ser feita com a loção de trietanolamina, ou com loção de papaya, enzimas de papaya. Como todos os produtos que eu venho falando, existem vários no mercado. Eu vou utilizar hoje aqui o creme emoliente feito numa farmácia de manipulação local. A gente vai, solicita para a farmácia de manipulação de acordo com a dosagem que a gente já conhece. Vou deixar isso para vocês, essa dosagem. E aí é só aplicar. Então, malacésia. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o produto que a gente está utilizando para que ele não se contamine. Esse processo aqui, eu posso utilizar o vapor de ozônio. Então, eu vou colocar aqui e vou deixar de 5 a 10 minutos, é o tempo que a gente deixa esse produto. 5 minutos, se tiver com vapor de ozônio, sem ele a gente pode chegar até 10 minutos, ok? E vamos aguardar o tempo necessário para que essa pele responda ao efeito do produto. Agora, enquanto a gente aguarda o tempo do emoliente, nós vamos fazer a higiene das mãos do cliente. Pode ser com sabonete bactericida que você tiver, ou pode ser com o próprio produto. Aqui nesse caso eu usei o mesmo produto que eu utilizei para limpar a pele dela, eu estou usando aqui. Eu posso fazer também em 3 etapas, como posso só fazer a higiene das mãos, tá? Relaxa a mão, ó. Eu aproveito para fazer uma massagem nessa hora, porque até para poder dar o tempo, certo? E o cliente ficar mais relaxado também. E alcançar todos os espaços da mão, certo? Porque depois da limpeza de pele, a primeira coisa que ela vai fazer é testar a pele dela com a mão. Ela vai sentir a pele. Então, essa mão tem que estar limpa, ok? Uma toalhinha. Essa aqui é uma toalhinha descartável, a gente encontra em qualquer supermercado, tá? Pronto. Agora a mão dela está higienizada. Esse aqui é um instrumento muito importante para quando a gente vai fazer a extração. Ele se chama cureta. A cureta, ela vai fazer um arraste, principalmente aqui na aba do nariz, certo? Quando é um local mais difícil da gente alcançar. O outro instrumento que a gente precisa utilizar é a agulha descartável. Essa aqui é a mesma agulha que você pode utilizar para usar para insulina, né, na diabetes. É aquela agulha bem fininha,
que não vai deixar marca na pele do cliente, certo? Então, o procedimento agora, depois dos 10 minutos que a gente está esperando, eu inicio a partir da testa, mas isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, eu retiro todo o emoliente que eu coloquei aqui, certo? E vou fazer a extração. Essa extração, ela pode ser feita com as mãos, certo? A extração manual pode ser feita com a cureta, pode ser feita com cotonete. É isso aí, você que vai, a partir do seu treino, é que você vai adequando o melhor instrumento para isso. Mas se for com as mãos, você vai ter que proteger os dedos, certo? Para evitar que a pele fique manchada. Então a gente observa, eu preciso da lupa para poder olhar, certo? E agora é só encontrar onde estão os comedões e extrair. A forma de extrair é eu aperto de baixo e boto para cima, entendeu? A limpeza de pele, ela deve ser feita, vai depender da pele. Pode ser a frequência dela, 15 dias, semanal, 15 dias, 30 dias, 45 dias. Tem pessoas que vão fazer só de 6 em 6 meses, outras fazem uma vez, nunca mais. Mas o correto mesmo é você obedecer à necessidade da pele. No caso da minha modelo aqui, eu indicaria ela fazer a cada 2 meses uma limpeza de pele. Porque a pele dela é uma pele bem limpa, mas tem oleosidade, a gente consegue perceber. Então ela pode evitar que a situação da pele complique, fazendo uma limpeza frequentemente. Então, quando a gente vai fazer a extração, que a gente vê que ela feriu, depois que a gente termina de fazer a extração, a gente precisa colocar uma loção. A loção vai fazer acalmar a pele, vai fazer desinflamar. No caso, eu vou colocar uma loção balsâmica purificante. Aí eu coloco lá na região onde foi feita a extração. Depois de feita a extração, eu vou equilibrar o pH da pele com uma loção tônica. No caso, eu vou utilizar uma loção balsâmica, certo? Purificante. Aí, olha, eu vou promover uma nuvem no rosto dela e vou só depositar esse produto aqui. Observa que a pele absorve o produto completamente. Essa aqui é uma loção que eu só vou utilizar quando for o caso de uma pele oleosa, que é o caso dela. A função dessa loção é equilibrar o pH da pele. Posso utilizar ela agora, mas também posso utilizar ela só depois da máscara. Ou posso usar ela as 2 vezes. Isso eu vou determinar de acordo com a condição de pele do meu cliente. Eu não acho necessário agora, para essa pele, eu aplicar essa máscara, essa loção nesse momento. Então, primeiro eu vou utilizar a máscara. Essa aqui é uma máscara que hidrata, protege, ilumina, revigora, nutre, suaviza. Ela é uma máscara de vitamina C, então ela promove um rejuvenescimento. Então a gente vai complementar o trabalho dele com essa máscara de vitamina C. Como a pele dela tem uma tendência à oleosidade, depois da máscara eu vou aplicar nela uma drenagem linfática. A drenagem linfática ela ajuda a desintoxicar a pele, certo? E não estimula a secreção das glândulas sebáceas, ok? Se fosse uma pele seca, aí eu viria com uma massagem, tá? A quantidade não precisa ser uma quantidade grande. Vocês vão observar que essa máscara aqui é uma máscara transparente.
ela vai ficar na pele, depois eu não vou precisar retirar. Então eu distribuí ela por toda a superfície da pele. E agora nós vamos fazer a drenagem linfática. A drenagem linfática, ela inicia aqui pela base, certo? Eu vou desobstruir aqui esses canais. Eu vou observar a respiração da minha cliente e vou sintonizar a minha respiração com a dela. Então, eu observo lá, quando ela inspira, eu inspiro também, e quando ela expira, eu bombeio, certo? Isso é bem lento, eu vou seguir o movimento da respiração dela. Esse movimento eu repito de 3 a 6 vezes. A função desse bombeamento aqui é esvaziar o canal para que o líquido que vai sair daqui do rosto tenha para onde ir, ok? Observa que a máscara, ela vai sendo absorvida pela pele. Lembra daquele tônico que eu não coloquei antes da máscara? Agora é a hora de colocar ele. Porque eu vou querer que ele tenha um efeito de controle da oleosidade, certo? Então, da mesma forma que eu apliquei o outro, eu posso aplicar esse aqui. Ou também eu posso umedecer uma gaze ou algodão e depositar na pele dela. Eu não vou retirar a máscara, eu vou só depositar. Essa é uma outra forma de aplicar. Então, vocês aprenderam aqui hoje 2 formas de aplicar o tônico sem retirar o produto cosmético que você colocou anteriormente, tá? E agora é o filtro solar. Vamos esperar a pele absorver o produto, certo? Fator 50. A quantidade que a gente aplica é pouca. A média é uma colher de sopa para o rosto, certo? Mas como nós fizemos tantos procedimentos aqui, eu não utilizo essa quantidade toda, tá? Eu preciso ter uma camada generosa, mas não precisa ser uma colher de sopa no rosto. Eu não vou mais pegar no rosto dela, então eu vou trabalhar aqui sem a luva, tá? Então, movimentos para relaxar. Eu já disse para ela qual é a frequência, então eu já vou deixar agendado na ficha de anamnese. Assim que eu terminar de fazer essa limpeza, eu vou colocar lá como que a pele dela se comportou. Eu vou colocar quais os cosméticos que eu utilizei, certo? Espero que você tenha gostado da aula. Não deixe de enviar suas dúvidas e comentários através do fórum ou por e-mail.